Olá, como está? Forte e grande abraço para você que veio hoje junto comigo fazer esta meditação onde coloquei como tema os olhos da adoração. Amigo, amiga, vamos ler o versículo do capítulo 9 do livro de João. É importante depois até que você leia do capítulo 1 até o capítulo 41. Claro que é muito extenso, não é? Não vou ler agora tudo, mas depois vou tirar algumas partes para nós podermos então meditar de uma forma bastante abençoada. Diz assim, leia: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Então veja, o Senhor Jesus está caminhando e caminhando junto com os seus discípulos, Jesus viu um homem que estava ali sentado. Bem, a questão deste homem cego, no texto, depois quando você ler, vai verificar que era costume pegarem o cego e colocarem lá na porta do templo a esmolar, pedir esmola. E Jesus, por outro lado, está vendo, e nós já vamos ver no desenrolar da nossa meditação, que os olhos do Senhor Jesus olhar para ele, que atitude o Senhor Jesus toma perante aquele homem e aquela situação. Por outro lado, também os seus discípulos também olharam, também viram como ele e interpelaram até com uma pergunta, que nós também daqui a pouco nós já vamos ver. O que é que acontece com os olhos da adoração, como eu pus? Por exemplo, quando você ler também o texto, você vai ver que do versículo 1 do capítulo 9 de João, do versículo 1 até o versículo 12, é Jesus e o cego. Depois tem um subtítulo, os fariseus fazem perguntas, do versículo 13 até o versículo 34. Eles põem apuradamente uma investigação. Depois, a cegueira espiritual, do versículo 35 até o 41. O que é que vamos reparar? Eu até na última meditação que fiz consigo, pus um título Sinais e Maravilhas, e tem a ver estes sinais que o Senhor Jesus agora vai pôr em evidência. Ele vai, digamos agora, sobrepor entre todos os milagres que são sinais. Esses milagres, ele agora como sublinha 3 deles para colocar a religião, a nata religiosa, os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, agora numa investigação apurada das Escrituras e a forma que ele está se manifestando. Porque você pode ver que o Senhor Jesus fazia milagre toda hora, diz muitas vezes até que todos quantos vinham a ele, todos eles eram curados, eram libertos, e a liderança religiosa não se opõe a isso. Agora, este caso aqui, assim como também havia como sinais messiânicos, que é o que o Senhor Jesus quer mostrar, e é verdadeiramente homem, mas verdadeiramente Deus, era curar um leproso, era expulsar um demónio mudo, e era este caso aqui um cego de nascença. Estes 3 sinais, estes milagres, representavam sinais evidentes que o Messias tinha chegado. E isso, até que se apurasse, gerava um problema na religião, na forma que aqueles líderes religiosos estavam pregando e anunciando, porque eles estavam pregando que o Messias iria vir e que aqueles sinais eram evidentes como prova do Messias. A cura do leproso, nós vemos que em Israel, por exemplo, a irmã de Moisés, Miriam, a cura da lepra, aquilo ali foi antes da Torá ser concretizada.
Por outro lado também você podia dizer, não, mas Naamã, o sírio, foi curado da lepra, dando 7 mergulhos no Jordão, a mando do profeta. Sim, mas ele era sírio-fenício, ele não era judeu. Ou seja, um judeu leproso ser curado só mesmo a mão de Deus, só mesmo o Messias. E também expulsar um demónio mudo, porque lembra que o Senhor Jesus disse, olha, se vocês estão a criticar por ter expulso este demónio, dizendo que eu tenho em mim o maioral dos demónios, o Belzebu, ou o Senhor das moscas, se você for lá estudar a fundo sobre isso, por quem é que os vossos filhos andam a expulsar demónios? Porque eles chamavam, por exemplo, o Senhor Jesus um dia, está lá, parece que em Marcos 5, é por aí, fala que aquela expulsão daquela libertação, melhor dizendo, daquele homem gadareno, o Senhor Jesus chega lá e diz, qual o teu nome? Então, os fariseus, os pastores da época, os líderes religiosos, quando iam expulsar demónios, eles identificavam o demónio e falavam com o demónio, para então fazer, digamos, o exorcismo. Não é? O Senhor Jesus, ele expulsa aquele demónio mudo, e isso só Deus. Por outro lado, agora aqui, a cura deste cego de nascença, que eles tinham como consideração uma maldição de Deus na vida daquela pessoa, no caso este cego, e é por isso, como eu falava no início, a pergunta dos discípulos para Jesus, quando Jesus viu o cego, dizendo, mestre, quem pecou? Foi ele ou os pais? Quem pecou? Ele ou os seus pais para que assim nascesse dessa forma cego? Não é? E Jesus diz que nem ele nem seus pais pecaram, antes pelo contrário, Jesus não estava vendo nada disso. Estava vendo uma oportunidade de curar aquele homem que não estava pedindo nada a ninguém, não estava orando, não estava jejuando, não estava sendo fiel a Deus em nada, apenas estava esmolando à porta do templo. E que se muitos tinham aquele homem como debaixo da maldição de Deus, Jesus vai buscar o amaldiçoado para abençoá-lo na presença de todos. Estes sinais não são muito bem vistos na religião. Estas evidências deste homem chamado Jesus, um grande profeta, poderoso em palavras e obras, agindo assim, não é para a religião muito bem-vinda. Bem, posto isto, nós vemos que então o Senhor Jesus ali, segundo a religião, vai cancelar, vai revogar, ele vai suspender essa dita maldição que eles pensavam assim e vai curar aquele homem. Por outro lado também, naquele momento ali, quando o Senhor Jesus viu, o Senhor Jesus, depois você quando ler, você vai verificar, faz um lodo, ele cuspiu no chão, fez um lodo, ungia as vistas do sangue e manda ao tanque de Siloé, aquela piscina que tinha ali, parece que era a única nascente em Jerusalém, e era interessante que decorria naquele momento a festa dos tabernáculos, e eles tinham como a lavagem da escadaria do templo, então iam lá naquele tanque buscar aquela água para lavar essa escadaria do templo. Isto é feito pelos sacerdotes. Então, o Senhor Jesus está mandando para o meio dos sacerdotes um cego de nascença, que segundo eles, obrigava-os minuciosamente, e se você for lá também nos livros de Levítico, parece que é capítulo 13 e 14, salvo erro, Levítico fala sobre essa situação do leproso, ninguém podia tocar no leproso, assim como também agora a evidência do cego, todos estes sinais messiânicos, tinha que se apurar. O homem realmente era cego, era quem o curou, como o curou, depois, se isso era verdade, isso tinha que ser feito durante 7 dias, partia-se para o ritual das oferendas, dos sacrifícios, até derramamento de sangue, enfim.
Isso tinha trabalho a ser feito e Jesus manda aquele homem curado para o meio daquele sacerdotes que estava no meio daquela festa, e o Senhor Jesus vai e diz, olha, vai ao tanque de Siloé, lava as vistas. O homem foi e voltou vendo. Faz lembrar também, numa outra vez, ou até tinha Lucas 17, também o Senhor Jesus cura uns leprosos, e ele diz assim, ao vê-los ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Pronto, era esta situação que se dava naquele momento em Israel. Porquê que também eles tinham que apurar? Você vai vendo esses detalhes no texto de João 9, no versículo 32, quando diz assim, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Então isso nunca aconteceu em Israel, nunca aconteceu um judeu sair debaixo de uma maldição, segundo eles, a não ser o próprio Messias, quando viesse, que iria então executar na vida de alguém que assim fosse liberto dessa maldição e passasse a enxergar. Depois, durante essa investigação, agora eu vou ler algumas partes, por exemplo, lá João 9,25 diz, ele respondeu, o cego, se ele é pecador eu não sei, porque eles perguntaram, mas esse homem não é pecador? De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Aí eles perguntam, o que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu, eu já disse, mas vocês não acreditaram. Porque querem ouvir isso outra vez. Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? É como se ele estivesse a dizer, olha, vocês andaram a pregar isso. Vocês andaram pregando que o Messias um dia viria e faria o que ele fez na minha vida. Eu era cego de nascença, mas agora vejo, esse homem curou-me. Então, vocês mesmo pregaram que quando o Messias chegasse realizava. Aconteceu na minha vida. Vocês querem pôr uma investigação tão forte? Será que vocês não estão querendo ser discípulos dele? Ou seja, o problema agora já não é o cego, é quem o curou. Ou seja, o protagonista agora é Jesus. E outro curioso também, você vai vendo no decorrer do texto, que começou primeiro com os vizinhos, depois com os pastores religiosos, fariseus, depois os pais, depois aqui, como nós líamos, o próprio cego, e por fim o homem é expulso da sinagoga. Expulsaram o homem. Vamos ler. João 9, do 18 ao 23. Os líderes judeus, leia, não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram, esse homem é filho de vocês? Ele é vosso filho. Vocês dizem que ele nasceu cego. E como é que agora ele está vendo? Os pais responderam, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como é que ele agora pode ver e não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade, perguntem, e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo. Por quê? Pois os líderes judeus tinham combinado, veja a malandragem da religião, expulsar, quer dizer, excomungar, pôr de parte, pôr para fora da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram, ele é maior de idade, perguntem a ele. Aí ele chama o cego e diz, o que foi que ele fez a você? Como curou? Aquilo que eu estava lendo para vocês a cegueira. Tornaram a perguntar e no fim ele diz no versículo 27, se vocês também querem ser seguidores dele. Muito bem, chega ao versículo 35, antes de nós terminarmos, e Jesus fica sabendo, leia, Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo. Quando o encontrou, perguntou,
você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse, você já ouviu, é ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Amigo, amiga, este versículo 35 até o 38 de João 9 é uma atitude que eu e você, se fitarmos bem, não somente os olhos da cara, mas os olhos da alma, nós vamos ver o pastor e bispo da nossa alma, quando sabe que nós somos expulsos, que nós somos considerados amaldiçoados, excomungados. Tem até instituição criada por homens que diz que é o ex-pastor, o ex-bispo, o ex-apóstolo, o ex-missionário, o ex daqui, o ex dacolá. Ele, este pastor, vai lá saber aonde está aquela vida. Ele vai lá saber onde está aquele que foi expulso. Onde está a minha ovelhinha perdida? E quando ele encontra, lá não diz onde, se é no deserto, se é na praça, no monte, no fundo do abismo. Ele chega para curar agora, não é os olhos da cara. Ele chega agora para curar os meus, os seus, os nossos olhos da alma. Que é a cura que nos faz cair agora de joelhos. Que faz-nos render na presença do nosso Redentor e Salvador. Não curandeiro e milagreiro, mas aquele que agora põe este homem dizendo, eu creio, quem dera, ele possa sempre ouvir de mim e de si, amigo, amiga, dizendo, eu creio, Senhor. Deixa-me cair aos teus pés de joelhos. Deixa o meu coração se encurvar, se render a ti. É essa cura que ele quer realizar. Por outro lado, nós vemos a reação do cego curado e a reação dos fariseus. Porque para os fariseus, olha o que o Senhor Jesus respondeu. Versículo 39. Então Jesus afirmou, eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram, será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Ou seja, muitos, o pior cego é o que não quer ver. O cego que não quer ver está-se negando, eu nego-me a ver, está diante de mim, mas eu nego. Estes aqui ainda é pior, porque eles pensam que estão vendo de verdade e estão numa cegueira total e brutal. Aquele que diz eu não quero ver, ele está vendo. Estes não, estão completamente em trevas, não conseguem enxergar. E outros, vendo que é o Messias, negam-se, não pode ser, é impossível. Mas eles mesmos andaram pregando que ele iria vir e agora está ali diante. O homem caiu de joelhos, eles negaram-se, eles não podem aceitar. Agora, para nós terminarmos, você nunca esqueça que, por exemplo, nós podemos ver e não enxergar. Porque quando eu vejo com os olhos físicos em 3D. Mas quando eu enxergo, é com a minha alma. Quando a minha alma é tocada espiritualmente por este Salvador, então a minha alma se encurva, fica rendida a Ele, enxerga a verdadeira vida.
é tocada no centro da vida e parte para os olhos da adoração, que é hoje esta nossa meditação, amigo, amiga. Agora, meu grande amigo, minha amiga, na questão de ver e enxergar, vamos tomar outro exemplo. Por exemplo, Mateus 13:13, depois você leia, ou leia agora aqui comigo, melhor. Jesus dizendo assim, veja, por isso lhes falo por meio de parábolas. Por quê? Vendo, não enxergam. E escutando, não ouvem. Muito menos compreendem. Você vê, amigo, amiga, que o trocadilho que o Senhor Jesus faz aqui faz-nos abrir, escutando a sua voz e a sua palavra e enxergando a grandeza que Ele é como Salvador, nós verdadeiramente nos rendemos a tão grande e precioso Senhor. Não é verdade, amigo, amiga? Assim como, por exemplo, você quer ver, você pode ouvir com os ouvidos, mas você pode escutar. É diferente ouvir de escutar. Escutar, você escuta com a alma. Ouvir é apenas fisicamente, você recebe as ondas, ouve, mas escutar mesmo é na alma. É onde a voz do Senhor Jesus diz assim, Lázaro, vem para fora. Ela alcança o íntimo da minha e da sua alma. A voz deles chama para fora, chama para a vida. Ainda que eu morra, eu viverei. Eu sei que no dia que eu partir daqui em 3D, que a voz do meu Salvador, mesmo morrendo, ela me chama para a vida que não tem fim. Porque os salvos, eles passam por essa fase da vida crendo dessa forma. Amigo, amiga, os olhos da adoração. Queira o Senhor Jesus que eu e você possamos sempre enxergá-lo e escutá-lo desta forma, o adorando sobre toda a eternidade. Que Ele te abençoe poderosamente. Até a próxima. Forte abraço.